Graça e paz, queridos. Nós estamos iniciando uma jornada de podcasts, onde nós entrevistaremos a diversas pessoas acerca da espiritualidade cristã, da missão, dentro de um contexto de pandemia. E hoje eu estarei fazendo 3 perguntas ao Marcos Medeiros, que é filho do nosso pastor-presidente, Eribaldo Medeiros. Ele que tem sido uma das pessoas, junto a toda uma equipe, que tem transmitido de maneira eficaz os nossos cultos, as nossas programações através das mídias e comunicação. E a primeira pergunta que eu faço ao Marcos é: Marquinhos, na sua opinião, qual a importância da comunicação virtual em tempos de pandemia? Fala, Adriel, Pai do Senhor, meu querido. É uma satisfação poder estar contribuindo aqui nessa série que você está iniciando e estou muito feliz por ser o primeiro a poder estar contribuindo aqui de alguma forma contigo, respondendo algumas perguntas aqui para você, tá bom? Sua primeira pergunta aí é uma pergunta bastante interessante, porque hoje a comunicação virtual ela é a principal ferramenta, né, na minha opinião, para a gente poder estar se comunicando com a maior quantidade de pessoas possíveis num único horário. A gente, através das lives, né, através das redes sociais, a gente consegue abranger aí o que hoje a gente não poderia estar abrangendo devido ao isolamento social, né, a quarentena que a gente tem vivido no nosso país e até no mundo, né, em algumas cidades, em alguns países já tem um pouco diminuído, mas aqui ainda a gente está proibido de se reunir para fazer os cultos. Então hoje a comunicação virtual é a principal ferramenta para a gente estar tá fazendo isso, né? Os cursos, né? Inclusive você fez um curso, Sal e Luz, concluiu ali através das mídias sociais, né? Do canal do YouTube, os cultos, inclusive as santas ceias, né? E assim, é de fundamental importância que hoje elas existam para nos auxiliar nesse momento tão difícil, tá bom? Sim, Marcos, isso nos faz pensar que, por mais que os nossos templos estejam fechados, a igreja continua em missão. Apenas estamos tendo que mudar algumas estruturas para o novo tempo que nós estamos vivendo como igreja na missão. E Marquinhos, todos nós acompanhamos de perto a luta do pastor Eribaldo contra a Covid-19 enquanto esteve internado. E você foi uma pessoa que o acompanhou, não apenas ele, mas também a sua mãe, todo esse processo de luta, de batalha, você que esteve no hospital com ele, que acompanhou de perto. E por outro lado, você teve que, consequentemente, abandonar o seu próprio lar, sua filha, suas filhas, sua esposa, para estar no combate juntamente com seu pai. A pergunta que eu lhe faço de número 2 é: como que foi a sua experiência de estar longe de casa e acompanhar seu pai e ver o seu pai lutando contra a Covid-19? Quais as lições você aprendeu com isso? Meu amigo Adriel, essa segunda pergunta aí foi uma pergunta difícil, não no sentido de respondê-la, mas no sentido de lembrar o que foi a situação vivida, né, naquele momento, porque sem dúvida nenhuma foi o pior momento da minha vida. A gente está, além de estar longe da família, da filha, da esposa, a gente passou mais de 30 dias longe das nossas filhas, das minhas filhas, e tá ali acompanhando meus pais, né? Que meu pai, para quem não sabe, ficou 6 dias hospitalizado ali por conta do Covid-19, mas minha mãe também estava em casa, um pouco melhor, mas também estava doente. E eu também peguei essa doença e estando ali doente, tendo que acompanhar o meu pai ali hospitalizado, foi um momento muito difícil, porque em determinados momentos a gente achou que ele poderia, inclusive, ir embora, né? E foi um momento muito angustiante, mas aprove a Deus que ele desse vitória para ele, ele está curado, ele está bem. Foi um momento difícil, mas o que eu tirei disso, a lição que eu tirei de tudo disso é que a gente deve fazer mais para o Senhor, a gente deve ser muito mais grato ao Senhor. Por tudo que a gente fizer vai ser pouco, da gratidão que a gente deve ter a Ele, porque a misericórdia que Ele tem com a gente, as bênçãos que Ele tem dado a gente, o fôlego, a saúde que Ele tem dado a gente tem feito tão pouco para o reino de Deus. E a lição que eu tenho disso é que a gente deve fazer mais. E a lição que eu estou levando a partir de agora para a minha vida, não só pessoal, mas minha vida de cristão, crente no Senhor, para
pro restante da minha vida. Só a misericórdia de Deus, Marquinhos, porque em meio a esse cenário de dor, esse cenário de luto, temos visto a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, o amparo de Deus para com as nossas vidas, né? E a gente está vivendo um momento que a gente começa a criar uma expectativa de como que vai ser a igreja pós-pandemia, né? E na sua opinião, para nós concluirmos aqui as nossas perguntas, pergunta de número 3. Na sua opinião, como que será a igreja pós-pandemia? André, eu não sei se eu vou conseguir te responder como será a igreja pós-pandemia, né? Eu vou te responder como eu gostaria que fosse a igreja pós-pandemia, porque assim, eu tenho uma visão mais, vamos dizer, otimista da situação no que envolve a igreja, mas não é uma opinião, minha opinião aqui, ela não é uma opinião, vamos dizer, unânime, né? A gente tem conversado com alguns amigos e há algumas respostas controversas, né? Diferente da que eu penso, né? Alguns pensam que vai passar isso aí, alguns dias volta tudo normal, né? Mas eu tenho uma visão, vamos dizer, otimista da situação. Eu creio que a igreja vai se quebrantar mais um pouco, vai acordar para mais um pouco. Pelo menos nesse momento que a gente está vivendo, a igreja tem acordado para a oração. A igreja que eu falo, eu só posso falar pelo ambiente que eu vivo, né? O ambiente que eu vivo, da nossa igreja, ela tem acordado para oração, para comunhão, para união. A gente tem se ajudado muito e creio que quando a gente voltar, ela vai voltar mais unida, mais, vamos dizer, unida no seu propósito, né? Que é o reino do Senhor, e vai melhorar. Óbvio que tem algum outro que não vai entrar nesse ambiente. Tudo que passou não foi nada para ele, mas eu creio que, no geral, a igreja sim vai mudar. A gente não vai viver um normal, a gente vai viver um novo normal, né? A gente até conversou sobre isso. E esse novo normal acho que vai abranger aí o novo momento da igreja que a gente tem aí na frente, porque não está sendo, como não está sendo um período fácil, não vai ser fácil também mais na frente. Eu acho que a igreja realmente tem que se unir nesse momento que a gente vai viver. Eu creio que será uma igreja mais forte, uma igreja que vai experimentar com maior profundidade o amor e a misericórdia do Senhor. Muito obrigado, Marcos, por atender o nosso convite. Que Deus o abençoe. E esse é o primeiro podcast, gente. Primeiro, você vai acompanhar os próximos aí. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, participe, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, tá bom? E a gente se vê no próximo. Deus te abençoe.